É aqui que você vai aprender tudo que você precisa para conseguir ajudar o seu bebê que sofre em casa com cólica, com refluxo, consequentemente com insônia e outras alterações que as dores acabam levando aí para o seu bebê. Eu sou o Dr. Dalton Lima, também conhecido como encantador de bebês, e estou aqui sempre com essa missão de ajudar o seu bebê que está sofrendo com as dores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cólica. Então, cólica é um sinal aí que pega muitos bebês, muitas mamães têm traumas de cólica, da famosa hora da bruxa, daquele desconforto grande. Então, eu quero contar para você hoje o principal erro que você pode estar cometendo dentro da sua casa durante uma crise de cólica do seu bebê. E não se culpe não, talvez você tenha cometido esse erro já várias vezes, esteja cometendo, mas porque alguém ainda não te falou sobre isso. E a partir de hoje você vai ter acesso a essa informação e vai deixar de sofrer com o seu bebê com dores em casa e de continuar cometendo esse erro aí com o seu bebezinho. Então fiquem aí, acompanhem toda a live, que eu tenho certeza que essa dica vai ajudar muito vocês. No finalzinho da live eu vou trazer algumas dicas também do que fazer para ajudar o bebê com cólica. Mamães, quando a gente fala de bebê, quando a gente fala do recém-nascido, a gente já tem algumas associações com dores que são comuns. Então é um fator aí que muitas gestantes já acabam pensando, já acabam ficando nervosas por conta disso, de que o meu bebê vai nascer, será que ele vai ter cólica, será que ele vai ter dores, será que ele vai sofrer muito, será que eu vou perder noites de sono com ele acordado chorando? E infelizmente a grande maioria dos bebês acaba tendo algum sinal de dor. Seja de cólica, seja dor de refluxo, algum desconforto sempre vai acabar existindo aí nos bebês até que as mães consigam entender bem o que está acontecendo com todo o organismo, consigam entender as necessidades daquele bebê para poder ajudar. Independente se é mãe de primeira, de segunda, de terceira viagem, todo mundo pode passar por isso e é muito comum eu ver relatos e depoimentos de mamães que estão passando por isso também. Hoje mesmo recebi um relato de uma mamãe, um depoimento, que ela já tem 2 filhos grandes, acho que 9 e 3 anos, que passou por muito sofrimento com eles, com cólica, e agora ela está gestante de novo, e ela falou que dessa vez agora ela tem acesso às informações corretas, às informações certas aqui no meu perfil, que vão ajudar ela aí a trabalhar essas cólicas e refluxos se o bebezinho novo dela tiver. Então ela já é uma mamãe que está preparada aí para algum tipo de surpresa com todas as informações que eu trago aqui para ela. Letícia, fisioterapeuta. Meu bebê chora das 4 às 6 todo dia, estou quase doida. Famoso horário da bruxa, né? O seu começa um pouquinho mais cedo, geralmente a hora da bruxa começa depois das 6 e vai aí, se estende até muitas horas da noite. O seu começa um pouquinho antes, o bebezinho está tendo crise e então Letícia, para você, provavelmente você pode estar cometendo esse erro dentro da sua casa que eu vou falar hoje e eu acho que essa dica que eu vou trazer vai ajudar bastante seu bebezinho que está com dor. Então voltando lá para a questão que a gente estava comentando, para o assunto das cólicas, das dores, é sim um sinal bem importante que a gente precisa ficar atento. Como eu sempre costumo falar para vocês, entender os sintomas do bebê e os sinais que ele está dando também são coisas importantes. Saber se aquilo realmente é uma cólica, saber se é uma dor de refluxo, para a gente poder ajudar esse bebê da melhor forma possível. Então existem ali técnicas, existem critérios que a gente vai usando para esse entendimento, para conseguir ajudar o bebê da melhor forma. E o bebê que sofre com cólica realmente é aquele bebê que tem crises de choro constantes. Então é aquele choro, assim como o bebê da Letícia que comentou ali, chora aí por mais de 2 horas seguidas, às vezes 3 horas. Então é aquele choro constante que demora para passar, que geralmente o bebê não aceita mamar quando está chorando. Então para você é um dos principais sinais, tá, que o bebê tem cólica. Se ele está com uma crise de cólica, uma dor, um desconforto grande como é uma dor de cólica, dificilmente ele vai aceitar mamar. Ele nem o peito ele aceita para conseguir acalmar, porque ele está com uma dor tão forte, um desconforto tão grande na região intestinal dele, contrações excessivas daquele intestino, que nem o mamar ele consegue acalmar ele, nem mamando ele consegue ficar tranquilo. Então um dos sinais aí importantes do bebê que tem cólica é não aceitar mamar durante uma crise. Então você vai perceber isso no seu bebê. Se ele está chorando, desconfortável, não é aquele choro tão intenso, mas que ele às vezes elimina um pouco de gases,
ou às vezes ele se contorce um pouco, se joga para trás, aí esse choro pode ser que não seja exatamente de uma cólica, pode ser um choro relacionado a refluxo, pode ser um choro relacionado a gases, porque gases e cólicas são coisas diferentes. O bebê pode ter gases em excesso, mas não ter crises de cólica. As cólicas vão causar contrações, dores mais severas ali no intestino do bebê. Os gases não, apenas pelo trânsito deles ali, o bebê tem um pouquinho de desconforto, às vezes dificuldade para eliminar, quando consegue eliminar ele já fica aliviado. Então, entender aí esses sinais que o bebê dá, entender essas características das dores é muito importante, eu diria fundamental para a gente poder ajudar esse bebê da melhor forma possível. Então, se o seu bebê é aquele bebê que chora por horas seguidas ali e não aceita o peito, pode ser que realmente ele esteja sofrendo com crises de cólica. Essas crises elas podem acontecer em horários variados. É muito comum que a crise de cólica aconteça no final do dia, então o famoso horário da bruxa ali, como todo mundo fala, né, depois das 6, por volta desse horário. Mas tem bebês que têm crise de cólica pela manhã, tem bebês que têm crise de cólica à tarde, tem bebês que têm crise de cólica pela madrugada. Então não existe uma regra muito específica para o horário que o bebê vai apresentar a dor. Mas o mais comum é que seja no final do dia. E aí, como eu falei, aquela dor constante, que muitas vezes dura aí algumas horas, às vezes tem ciclos, tá? Isso pode acontecer também. Pode ter ciclo que o bebê tem uma crise de dor muito forte, isso passe de forma rápida e aí daqui a pouco ele tem outra crise e daqui a pouco diminui de novo. Então é sinal de que o organismo dele está tentando combater aquele desconforto, aquela alteração. Então está entrando em contração excessiva no intestino e aí de repente ele tem um relaxamento. Daqui a pouco entra em contração novamente e ele relaxa de novo. Então o bebê vai tendo esses picos de dor, e aí aquele choro que vem para arrebentar tudo mesmo, aquele choro forte, constante, que o bebê está mostrando ali que ele não entende o que está acontecendo com o corpo dele, mas que ele está sofrendo muito com aquilo ali. E a gente precisa aí oferecer as melhores estratégias para ajudar esse bebê. O bebê que tem desconforto de cólica, muitas vezes, como eu falei, ele não vai aceitar mamar ali no peito na hora, ele não vai aceitar, isso vai causar mais desconforto para ele, ele vai ser aquele bebê que briga, e aí isso não vai relaxar o corpinho dele. E, como eu falei, pode acontecer em vários horários, durante o dia, durante a noite, e são poucas coisas que fazem com que essa dor desapareça, que essa dor melhore. A melhor coisa que a gente tem para fazer quando o bebê tem dor de cólica é trabalhar de forma preventiva, é fazer uma prevenção para que essa dor nem venha a acontecer. Hoje mesmo eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu perfil e acredito que vocês que estão acompanhando aí devem ter visto várias mamães comentando quais são as estratégias que elas usam quando o bebê tem cólica. Algumas fazem massagem, algumas usam bolsa térmica, algumas dão medicamento. Outras comentando, mamães de bebês que são aí meus pacientes, que são meus bebês de consultoria online e tudo mais, as mães comentando que os bebês já nem têm mais crise de cólica. Então, elas não precisam usar mais nenhuma estratégia na hora de uma crise. Elas usam estratégias de prevenção. E esse é o objetivo, fazer com que o bebê não precise chegar num pico de dor, não tenha contato com uma dor tão excessiva dessa forma. O objetivo é fazer com que o corpo do bebê funcione de uma forma regular, todos os dias, para que aquele intestino dele tenha uma boa qualidade de funcionamento realmente. E ele não chegue a ter essas crises, ele não chegue a ter todo esse desconforto para que você precise usar algum tipo de estratégia ali para ajudar a melhorar aquela dor. Então foi bem específico o que essa mamãe falou. Então ela já passou pelo método Bebê Sem Dor, ela já conseguiu ajudar o bebê dela e hoje em dia ela faz a preventiva, foi o que ela disse, ela aprendeu e nunca mais esqueceu ali o que ela precisa fazer para que o bebê continue saudável da forma que está. Então, quando o bebê entra nesse processo de desconforto, de crise, de dor, ele está realmente sofrendo. E aí você vai ouvir falar muitas vezes que aquela dor vai passar com 3 meses, que aquele desconforto ali até os 3 meses passa. É claro que o organismo do bebê, o intestino de um bebê recém-nascido, ele está mais sujeito a algumas alterações. Então, algumas dores, alguns desconfortos, porque imagina um ser que estava ali dentro do útero, numa região protegida,
com um tipo de alimento certo para ele o tempo todo, e aí ele sai daquele meio onde ele estava completamente protegido e seguro, e agora ele tem contato com outras coisas. Ele tem contato com verme, com germes, com bactérias, com vírus. Ele tem contato com o leite da mãe, que antes ele não tinha também. E esse leite da mãe é exatamente perfeito para o que ele precisa, para gerar aí toda a saciedade que esse bebê precisa. Só que, dependendo de algumas questões, principalmente alimentares, o organismo da mãe pode interferir também aí nesse leite que vai chegar para o bebê. Então, algumas questões alimentares das mães podem fazer com que esse bebê tenha um desconforto. Se esse bebê é um bebê que tem uma facilidade para ter uma crise alérgica, uma alergia em relação ao leite de vaca, por exemplo, quando a mãe consome esse leite de vaca, esse bebê tem uma tendência a sofrer com mais dores. Então, é um organismo que ainda está em crescimento, ainda está em desenvolvimento, para que tudo funcione bem. Então, por isso que muitas vezes vão dizer para você que ali pelos 3 meses, passou dos 3 meses, as cólicas vão diminuir. Só que não acredite, porque nem sempre isso acontece. Mesmo que o organismo do bebê já esteja mais preparado para qualquer tipo de coisa, depois dos 3 meses, ainda assim podem acontecer as crises, ainda podem existir essas crises. E aí essas crises elas começam a incomodar ainda mais, porque você esperou até os 3 meses para que essa dor passasse, ela não passou, então você deixou 90 dias o seu bebê sofrendo com dor, pensa nisso, 90 dias de um bebê sofrendo com dor, os primeiros 90 dias de vida do bebê, ele estava com dor. E ainda assim, mesmo depois desses 3 meses, a dor continua, as cólicas continuam, o desconforto continua. Então, oferecer para esse bebê uma forma de que ele tenha um melhor funcionamento desse intestino e que de uma forma mais assertiva a gente previna essa dor de cólica dele, para ele é muito melhor. Então você vai estar oferecendo para o seu filho a oportunidade dele crescer os primeiros dias de vida dele, os primeiros meses de vida, sem ter dor de cólica. Olha como isso é fantástico. Então existe essa possibilidade, eu digo para vocês que tem como a gente melhorar. Caso o seu bebê seja aquele bebê que está sofrendo com as dores de cólica, que você está vendo aí que você já não sabe mais o que fazer, que as dores estão só piorando, que todos os dias o seu bebê tem crise, assim como a mamãe que comentou aqui na nossa live, todos os dias o bebê tem crise, tem desconforto, tem um horário específico que ele entra em desconforto, então você sabe que seu bebê está precisando de ajuda e talvez você esteja fazendo aí uma estratégia que muitos acreditam que funciona, mas eu digo para você que é uma estratégia ruim para o horário da crise. Não é uma coisa que você nunca possa fazer com o seu bebê, mas não naquele horário da crise. Então essa estratégia que eu vou falar para vocês hoje, que eu tenho certeza que você vai se assustar, você vai se surpreender quando eu contar para você qual que é o motivo principal das dores do seu bebê estarem piorando ainda durante a crise, quando você aplica aí essa técnica, né, essa estratégia aí, que não é uma estratégia legal para esse momento. E eu tenho certeza que você já fez isso. Vou contar para vocês então aí os principais erros que você pode estar cometendo durante uma crise de cólica. E olha, você vai se surpreender. É muito comum que você aprenda em vários lugares, inclusive eu ensino também, sobre as massagens intestinais. Então existem massagens que a gente realiza, movimentos que a gente realiza no abdômen do bebê, para fazer com que ele tenha um bom funcionamento, consiga eliminar os gases, que o intestino funcione bem. Então, você aprendeu provavelmente esse movimento, aprendeu essas técnicas de massagem, só que provavelmente as pessoas não contaram para você o horário correto de usar. Então, existe um horário específico que a gente usa dessas estratégias para fazer com que o bebê tenha um bom funcionamento intestinal, para que ele tenha uma regularidade do intestino dele, sem que isso cause mais desconforto. Imagina comigo, quando o bebê está com distensão abdominal, ou seja, esse bebê está com a barriguinha cheia de gases, estufadinha, bem durinha e com desconforto de cólica, isso é sinal de que toda aquela estrutura ali está sensibilizada, está tudo sensível. Tá? Então, muitas vezes você vai acabar aplicando massagem nessa região, massagem intestinal no seu bebê, e isso vai fazer com que ele tenha mais dores, mais desconforto.
Por quê? Imagina que é uma estrutura como se fosse uma bexiga cheia de ar. Então a barriguinha do bebê está cheia de ar. Quando você aperta e esse bebê não consegue eliminar os gases, esse ar vai transitar por aqui dentro, vai transitar pelo intestino dele. E isso vai fazer com que ele tenha mais desconforto. Então, ao invés de você estar promovendo um relaxamento para o seu bebê, você está piorando aquela crise de dor dele. Porque o bebê já está com dificuldade de eliminar aqueles gases, o organismo dele não está preparado, não está pronto para eliminar aqueles gases naquele momento. Ele está com aquele abdômen distendido, cheio de gases, durinho, e você ainda está apertando aquele abdômen dele. Você está fazendo mais pressão dentro da barriguinha dele. É claro que isso vai piorar as crises. Isso vai causar muito mais desconforto para o bebê. Então, quando você faz massagem durante uma crise de cólica, você está piorando e muito aquela dor do bebê, está agravando aquela dor que ele pode estar sentindo. Então, as massagens intestinais a gente nunca vai realizar durante uma crise de cólica. Isso eu ensino para as mamães do meu consultório, para as mamães da consultoria online, que a gente não deve massagear um abdômen que está distendido, de um bebê que está com crise. A gente nunca deve fazer isso. Então, agora que você já sabe, você a partir de hoje vai parar de massagear a barriguinha do seu bebê, o abdômen do seu bebê, quando ele estiver numa crise de cólica. Então, se o seu bebê tem aquele famoso horário da bruxa, que ele chora constantemente, aquela dor constante, que não melhora nem mamando, que não melhora praticamente com nada, e você tenta massagear para ajudar, agora você sabe por que o bebê continua chorando, porque você está agravando essa dor dele. Como eu falei, não se culpe, não estou aqui para culpar e nem julgar ninguém. Eu estou aqui para trazer informação para vocês. Porque eu acredito que desde que o seu bebê nasceu, nenhum profissional tenha trazido ainda essa informação para você. E eu estou aqui fazendo esse papel, contando para você que se você massagear o abdômen do seu bebê durante uma crise, ele vai sentir mais dores. E isso vai causar mais desconforto para ele. Então, quando esse bebê está nesse processo de crise, isso está causando todo esse desconforto para ele. Então, a gente não vai pressionar mais uma região que está doendo, uma região que já está sensibilizada. Então, tem estruturas aqui do intestino dele que estão sofrendo por conta dessas contrações. E aí a gente vai evitar de fazer isso para que não piore, para que não agrave ainda mais. Ó, a Cris Costa falou, nova para mim, informação nova para ela. Aí, ó, muitas pessoas, muitas mamães com certeza vão ter acesso a esse conteúdo, a esse assunto dessa live de hoje. E isso vai surpreender, porque o esperado, o comum, o que todo mundo faz é massagear na hora da crise, mas não é o correto. E aí, quando que deve ser realizado esse processo de massagem? A Maria Clara Urbanes, que não sabia. Obrigado, doutor, pela dica, não vou mais fazer. Muito bem. O que a gente vai fazer quando o bebê estiver aí com algum tipo de alteração? Como eu falei para vocês, a melhor forma de ajudar o bebê é de forma preventiva, é antes do bebê entrar numa crise, para que esse bebê nem tenha esse processo de crise, para que seja um bebê que não tenha contato com dor, que não tenha aí essa relação de desconforto com as cólicas. Então, qual o melhor horário para você usar a massagem intestinal? Aquela massagem que você aprendeu de fazer movimentos na barriguinha, movimentar as perninhas do bebê. Quando você deve usar isso? Você deve usar isso de forma preventiva, antes do bebê ter crise, antes de entrar esse horário da crise do bebê. Isso vai fazer com que ele consiga relaxar todas as estruturas ali do organismo e do intestino dele, para que ele consiga ter um bom funcionamento, que ele consiga eliminar esses gases e que isso não cause tanto desconforto para ele como provavelmente está causando aí nesse momento. Então, esse processo de funcionamento intestinal nos recém-nascidos é mais sensível, como eu falei. Então, eles estão ali numa questão de maturidade intestinal, eles estão tendo um avanço da maturidade intestinal dia após dia. Eles estão tendo uma questão das bactérias intestinais ali
eles estão tendo uma flora intestinal que está se desenvolvendo, que está ajudando a combater ali micro-organismos e coisas que podem estar incomodando ele, e dia após dia esse bebê está num processo de crescimento, de desenvolvimento de todo o sistema dele. E aí, dia após dia, ele está conseguindo combater mais isso. Mas a questão dos 3 meses, como eu falo para vocês, não é de forma milagrosa que essas cólicas vão passar, que elas vão acabar. Então, a gente pode oferecer uma forma de tratamento para que o seu bebê melhore dessas dores antes mesmo dele completar aí 1 mês de vida, 15 dias de vida. Se o seu bebê é aquele bebê que já saiu da maternidade com desconforto, já saiu da maternidade tendo aí as cólicas, você já pode começar a ajudar esse bebê logo nos primeiros dias de vida. Ele vai ficar mais tranquilo, você vai ficar mais tranquila, seu marido, todo mundo da casa, porque esse bebê não vai ter choro de dor. Ele vai chorar às vezes para sinalizar que ele está com a fralda suja ou que ele está com fome, mas não por dor, ele não vai estar sofrendo com dor. Imagina para você uma mãe, como eu falei, seja uma mãe de primeira viagem, de segunda, de terceira viagem, imagina para você ter a possibilidade de ajudar o seu bebê que acabou de nascer a nem passar por processos de dor. Isso é fantástico. As mães, elas agradecem e elas se sentem ali muito mais valorizadas ainda. São as mães superpoderosas, como eu costumo dizer, porque elas conseguem, a partir do entendimento e do que elas precisam fazer, do acompanhamento, do passo a passo, elas conseguem ajudar esses bebês a ficarem livres das dores e a ficarem ali, crescerem e se desenvolverem de forma mais tranquila. Então é possível sim que as mães consigam realizar todos os processos para ajudar o bebê, para que esse bebê nem chegue a ter uma crise de dor. Ó, a Cristiana, doutora, a barriguinha da minha bebê ronca muito, ela tem muitos gases, 2 meses. Ó, então é sinal de que a sua bebê está precisando de ajuda. Como eu falei, os gases são diferentes das cólicas. Então o seu bebê pode ter gases, mas não necessariamente ele vai ter crise de cólica. Crise de cólica são dores específicas, acontecem em horários geralmente parecidos, sempre num horário fixo ali do dia. São dores que às vezes podem ter ciclos, um aumento grande, depois uma redução, e aí ela vai tendo esses ciclos. Geralmente o bebê não relaxa enquanto está tendo essa dor, então por isso que ele não aceita mamar. Se você massagear, como eu falei, que é o maior erro que você pode estar cometendo, você pode estar piorando as crises de dores dele. Então, para o caso do seu bebê, Cristiana, se ele tem cólica, você precisa seguir o passo a passo correto. Se ele tem gases, você também não pode fazer muita pressão abdominal nele durante uma crise, durante um abdômen distendido, estufado. Então, fazendo os métodos preventivos, você consegue ajudar o seu bebê a que ele consiga eliminar esses gases sem desconforto. Tem bebês que têm disquesia, que são alterações ali na questão de funcionamento intestinal. É como se o bebê tivesse uma vontade constante de fazer cocô e ele não consegue. Isso pode acontecer por uma alteração de questões da inervação do intestino, nervos que saem aqui da região da coluna do bebê, da região do pescocinho, que vão comandar o funcionamento do intestino. Pode ter relação com o próprio trânsito intestinal. Dentro do intestino, gente, não é só uma estrutura cheia de coisas aqui que está ali dispensado aqui dentro. Não, existe trânsito intestinal, existem zonas de comunicação entre o estômago e o intestino, entre o intestino delgado e o intestino grosso, que a gente tem 2 intestinos, né? Intestino delgado é aquele intestino grandão, intestino grosso é aquele intestino já do final do processo ali do funcionamento intestinal. Então existem válvulas, existem zonas de comunicação, de passagem de cada estrutura. Então o alimento não entra na boca e sai direto lá embaixo. Ele tem um processo de funcionamento, tem um tempo para ser digerido, para serem absorvidos os nutrientes, para formar o bolo fecal, para formar as fezes. Então tudo isso depende de estar funcionando bem. Toda a estrutura do corpo do seu bebê depende de estar funcionando bem para que ele possa ter aí um funcionamento intestinal adequado. E os bebês que têm disquesia, que têm essa alteração, como eu falei para vocês, eles podem sofrer com isso, porque eles têm essa vontade constante, parece que constantemente eles estão com vontade de fazer o cocô e eles não conseguem. E aí a gente fazendo esses estímulos, a gente consegue ajudar. Meu bebê tem muita dificuldade de liberar os gases, dificuldade para fazer o cocô. Às vezes ele passa horas irritado fazendo força até conseguir se aliviar.
muitas vezes ele acorda com esse desconforto, ele tem 2 meses. Olha, realmente os bebês que têm essas sensações, esses desconfortos, eles fazem muita contração. Então, o bebê que está em contração constante, porque ele está tentando eliminar esses gases. Pode ser que o seu bebê tenha disquesia, que ele tenha esse desconforto, essa sensação de que ele está com vontade de fazer cocô o tempo inteiro e ele não consegue. E aí esse bebê fica contraindo o corpo o tempo inteiro, fica fazendo força, se estimulando. Muitas vezes, por se contrair, ele acaba vomitando, porque ele faz aumentar a pressão dentro do abdômen. Esse aumento de pressão aperta o estômago, faz ele vomitar, ou porque ele está se balançando muito, chacoalhando demais. Então são sinais aí de que o seu bebê está precisando de ajuda. Ó, a Kelly Cruz, meu bebê de 2 meses só faz cocô a cada 4 dias. Me dá alguma dica além de melhorar minha alimentação? Ó, pode ser que essas questões alimentares podem estar influenciando se o seu bebê tiver algum tipo de processo alérgico, alguma rejeição, principalmente ao leite de vaca, a relação do funcionamento intestinal. Então não tem como eu te dar uma dica específica aqui que vai melhorar. Mas saber o horário certo, por exemplo, de você conseguir aplicar essa técnica, então evitar de aplicar durante uma crise, procurar aplicar em outros horários que esse bebê não vai ter crise. Existe todo o funcionamento desse trânsito intestinal, então todo um passo a passo que a gente precisa fazer para cuidar desse intestino, para que tudo funcione bem e principalmente região cervical. Então, doutor, o que tem a ver o pescoço do meu bebê com o intestino dele? Tem tudo a ver, gente. Existe aqui, eu me canso de falar disso para vocês, existe aqui um nervo importante que sai da base do crânio e vai chegar lá para o intestino, que chama nervo vago. Então ele comanda parte do intestino, parte de funcionamento intestinal está saindo daqui, de resposta daqui. Então se o bebê tem uma alteração de torcicolo, por exemplo, se você coloca o seu bebê de costas e ele tem a cabecinha tombada assim, isso é sinal de que ele está tendo uma alteração de funcionamento nessa região. Isso está facilitando para que esse nervo que comanda o intestino dele seja alterado, tenha uma alteração na resposta de funcionamento. E isso pode fazer com que ele tenha mais desconforto. Então, entender o bebê por um todo, observar todas essas questões do corpo do bebê, vão fazer com que a gente consiga ajudar ele de uma forma mais efetiva. A Cris Costas. Bebê de 4 meses, pum fedido e som alto. Às vezes chora antes de soltar, só leite materno. Olha, essa questão de gases com mau cheiro, com cheiro forte, pode ser alteração de válvula, gente. Então, dessa válvula de comunicação, essa válvula ela fica aqui do lado direito, próximo ao quadril do bebê, e ela tem uma zona de comunicação entre um intestino e outro. Se existe uma alteração dessa válvula, às vezes tem dificuldade por conta desses gases. E isso faz com que as fezes fiquem com mau cheiro e que o bebê tenha mais gases também, esses gases também com mau cheiro. Então, ajustar essa válvula aqui é muito importante. Ó, Rosana, meu bebê regurgita muito, tem como melhorar? Claro, tem sim. A gente tem técnicas específicas para conseguir fazer com que o seu bebê melhore desses vômitos. Esse vômito pode começar a causar dor para ele, pode começar a causar uma lesão no estômago, no esôfago, por conta do suco gástrico que está voltando também. Então tem como melhorar sim. Ó, Márcia, meu bebê tem 1 mês e 6 dias, descobri há poucos dias. Sobre o que eu estava falando para vocês, se vocês já sabiam da questão de evitar a massagem ali durante uma crise. A Jéssica, para mim é novidade, meu bebê tem 4 meses e ainda tem cólica, o que será? Pode ser que seja uma alteração de funcionamento do trânsito dela, ó, tá vendo, gente? 3 meses não é milagre, não passa nada com 3 meses de uma forma milagrosa. A Jéssica tá falando aqui, ó, no Facebook, o bebê dela tem 4 meses e ainda tem cólica. Então aqui uma prova viva para vocês, ela acabou de comentar ali no Facebook. Quem duvida, entra lá na minha página do Facebook, veja o comentário dela na live que também está sendo transmitida lá, porque o bebê de 4 meses ainda está apresentando cólica. Então não são mais 90 dias, são 120 dias com cólica, com dor. Imagina o quanto de desconforto que esse bebê já passou. Essas dores, elas podem, como a Jéssica perguntou, o que será? Por que o bebê está com cólica? Pode ser por questões alimentares, esse bebê pode ser um bebê que tem algum tipo de alergia alimentar, uma intolerância ao leite de vaca ou alguma coisa assim. Pode ser que exista uma alteração no trânsito intestinal desse bebê que esteja favorecendo para que ele ainda tenha essas crises.
Pode ser que o bebê tenha um torcicolo, como eu falei, então pode ser que o bebê seja o bebê que está com a cabecinha mais tortinha, e isso está favorecendo uma alteração de funcionamento da inervação que está chegando para o intestino. Então, uma série de coisas que podem estar acontecendo, mas que a gente precisa ajudar esse bebê. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. A Denise: meu bebê tem 1 mês e tem noites que ele chora, outras não. Não pode ser cólica mesmo, ele solta bastante pum, mas não consegue fazer cocô todos os dias. Claramente esse bebê está sofrendo com algum tipo de alteração do trânsito intestinal. Então está sofrendo aí com alguns desconfortos. Tem dias que piora, tem dias que não. Pode ser por conta da sua alimentação, tá, Denise? Então, dependendo do dia que você come algum tipo de coisa que causa mais desconforto, seu bebê pode ter mais crises, pode piorar os gases, o intestino pode ficar mais irritado. Então, por isso que às vezes oscila. Tem dia que tem dor, tem dia que não tem. Então, observar questões alimentares é muito importante também. Márcia: é normal o bebê mamar e em seguida fazer cocô? Sim, é normal. Gente, então, a mensagem do dia para vocês, a mensagem dessa live aqui para vocês nunca mais esquecerem: não se faz massagem abdominal em bebê que está em crise de dor de cólica. Não se faz massagem, tá? O bebê vai ter mais desconforto, ele vai ficar com mais dores. Então, durante a crise, não faz massagem. Não aplica massagem porque você vai causar mais desconforto para o abdômen do seu bebê. Tá bom? Espero ter esclarecido para vocês essas dúvidas. A live foi muito produtiva, gostei muito da participação de vocês. Facebook, Instagram, todo mundo bombando de perguntas aí. Espero que tenha ajudado vocês. Vou deixar a live salva, então mostra para o marido, mostra para a mãe, mostra para todo mundo, que tenho certeza que depois da live, que você já tem o conhecimento agora, vão ter pessoas que vão falar para você: ah não, isso é bobagem, isso é mentira, não sei de onde que você tirou isso. Aí você vem, mostra a live e fala: ó, o doutor falou, o doutor sabe do que ele está falando, ele atende muitas crianças todos os dias, ele tem pacientes do Ceará, pacientes do Rio Grande do Sul, pacientes de Mato Grosso, do Brasil inteiro que estão aplicando todas as técnicas, as mães estão aplicando todas as técnicas e estão tendo resultado porque elas seguiram o passo a passo e ouviram o que eu falei para elas. Então, se alguém duvidar de você, vai lá, mostra a live e fala: ó, a partir de agora a gente não faz mais massagem durante uma crise, porque o doutor me ensinou e eu tenho certeza que isso vai mudar aí a realidade da sua casa. Pelo menos um pedacinho, um pouquinho de mudança você já vai começar a observar só de deixar de fazer a massagem durante a crise, tá bom?